Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de termodinâmica. Olha só. Três processos compõem o ciclo termodinâmico ABCA, mostrado no diagrama pressão vezes volume da figura. O processo AB ocorre a temperatura constante. Então, olha só que bacana. Nós já temos uma informação. Sabemos que a temperatura no estado A e a temperatura no estado B, elas são as mesmas, né? Isso significa que nesse trecho AB, ó, não ocorre variação de energia interna. Não tem variação de energia interna, né? Já que a temperatura é a mesma. O processo BC ocorre a volume constante. Mais uma situação, ó. O volume em B e o volume em C é constante. Isso indica para nós que o trabalho nesse trecho vale zero, já que não tem variação do volume. Então a gente pode falar que o trabalho nesse trecho vale zero. E ocorre um volume constante com decréscimo de 40 joules de energia interna. Então vamos lá. Ainda que nesse processo BC, ele garante para nós que nesse processo há um decréscimo, certo? Olha lá, decréscimo, diminui em 40 joules a energia interna do gás. Isso porque a temperatura dele diminui, então a variação de energia interna fica negativa, certo? E ainda ele fala o seguinte, ó, e no processo CA, que é um processo, olha aqui, ó, adiabático. Então ele está garantindo para nós que no processo CA, esse processo é adiabático. A quantidade de calor trocado com o meio vale zero. Ele garante para nós que um trabalho de 40 joules é efetuado sobre o sistema. Então, olha só, nessa transformação CA, um trabalho é realizado sobre o sistema de gás, e não o gás sobre o meio, é o meio sobre o sistema. Isso significa que aqui o trabalho ele é negativo, ele vale 40 joules, só que ele vale 40 joules negativo. Até porque você percebe, né, do ponto C para o ponto A, ó, perceba que o volume do gás diminuiu. Então o trabalho tem que ser negativo para nós aqui. Sabendo-se que também que um ciclo completo, o trabalho total realizado pelo sistema é de 30 joules, então vamos lá, nós sabemos que se a gente pegar o ciclo total aqui, pegar a área desse ciclo, eu vou ter o trabalho total. E indicando, né, ele foi de A para B, depois de B para C, depois de C para A, e no texto, então ele está girando no sentido horário para nós, e isso garante que o trabalho total no ciclo ele garantiu para nós que vale 30 joules. Positivo, obviamente, porque nós estamos vendo que o ciclo gira no sentido horário, dentro dessa configuração que ele colocou, né? A para B, depois B para C e por último C para A. Belezinha? Calcule a quantidade de calor trocado durante o processo AB. Então vamos lá, moçada. Ele quer aqui a quantidade de calor nesse ponto aqui, ó, no processo AB. Esta é a pergunta do exercício para nós, certo? O que nós sabemos? Que pela primeira lei da termodinâmica, então colocar um traço aqui para nós, ó. Pela primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que todo calor fornecido a um gás, ele pode, não é que ele vai, mas ele pode realizar trabalho, fazer esse gás realizar trabalho, né? E também pode variar a energia interna do nosso gás. Bom, olha que bacana. Eu vou colocar em cores diferentes aqui para nós, começar trabalhando aqui com a curva B, tá? Nessa curva B aqui, meninos, a gente vai perceber que ocorrem três situações. Primeiro, que o trabalho realizado nesse trecho eu não conheço, o trabalho de A para B eu não conheço. A variação de energia interna que ocorre de A para B, isso ele já garantiu para nós que vale zero. Essa informação nós temos aqui, ó, porque ele garante que A e B são temperaturas iguais. Então essa curva seria uma isotérmica para nós aí, tá? E ainda que a quantidade de calor nesse trecho AB é exatamente a pergunta do exercício para nós. Então, para a gente poder descobrir aqui, ó, eu preciso descobrir quanto que vale o meu trabalho nesse trecho AB, certo ou não? Porque aí, pela primeira lei da termodinâmica, ó, se eu tenho trabalho e tenho ΔU, que vale zero nesse caso, a gente consegue achar a quantidade de calor. Então, vamos trabalhar em outro segmento? Olha lá, ó. Vou pegar o segmento BC. Vamos olhar no BC o que acontece? Vem com o tio, ó. Nesse segmento, nesse trecho BC, nessa transformação BC, nós temos aqui, ó, as transformações BC aqui, ó, que o trabalho nesse trecho, já que o volume é constante, ele vale zero. Nós também temos, ó, que a variação de energia interna nesse trecho
vale menos 40 joules. Isso porque a temperatura está diminuindo. E agora, meninos, dá para descobrir qual é a quantidade de calor que eu tenho nesse trecho, não é verdade? Ele nem está querendo saber, mas vamos colocar aqui, ó. A quantidade de calor não é o trabalho mais o ΔU? Se o trabalho é zero, é porque a quantidade de calor é igual ao ΔU. Então, nesse caso, percebo que o gás perdeu 40 calorias para o milho. E a última transformação que nós temos aqui, meninos, vou colocar em preto mesmo, ó. É nessa curva adiabática aqui, ó. Para nós. Só apagar aquela dobrinha. Pronto. Então, olha lá. Nessa curva que ele garante para nós que é uma curva adiabática, que é o último trecho que nós analisamos aqui, ó. Eu percebo que a quantidade de calor nesse trecho CA, isso foi garantido pelo texto, vale zero. E ele também garantiu para nós que o trabalho realizado nesse trecho, ou seja, no trecho CA, na transformação CA, ele falou que vale 40 joules, né? Nós deduzimos aí que vale menos 40 joules justamente porque o volume está diminuindo, né? De C para A, esse volume ocorre uma diminuição. E, portanto, aqui, meninos, daria para a gente determinar a variação de energia interna nesse ponto. Olha só que bacana. Do estado A para o estado B, a temperatura não muda, ela é constante. Então, a energia interna fica constante. A variação de energia interna seria zero. Aí ele vai de B para C. Então, ele sai de uma temperatura T, que é a temperatura em B, para C. E agora ele volta de C para A, que tem a mesma temperatura T que no ponto B. Então, vocês estão percebendo que de B para C, eu vario a energia interna da mesma maneira que eu vario de C para A, só muda o sinal. De B para C, a energia interna diminui, por isso que ela fica negativa. De C para A, eu estou aumentando a temperatura, então eu estou aumentando a energia interna, né? Portanto, o ΔU fica positivo. E é lógico, né? Como a soma do trabalho com o ΔU tem que dar zero aqui para nós, a gente deduz que esse delta energia, ele vale 40 joules. Beleza? O mais importante aqui, meninos, é a gente lembrar o seguinte, tá? Eu coloquei informações extras aí para vocês, para a gente poder fazer uma análise total nesse gráfico. Mas o que o exercício está querendo é isso, ó. Você concorda que o trabalho total é o trabalho para o gás ir de A para B, mais o trabalho desse gás para ir de B para C, e mais para ele ir de C, voltando para o estado A. Só que nós já sabemos o trabalho total do ciclo, né? Nós vimos que ele vale 30 joules positivo. O trabalho entre A e B é o que eu vou determinar. Mas o trabalho realizado entre B e C, que ele garantiu aí no texto para nós como volume constante, vale zero. E o trabalho de C para A, que nós acabamos de analisar, que vale menos 40 joules. Menos 40 com zero dá menos 40. E esse menos 40 passa para o outro lado positivo. 40 com mais 30. A gente chega aqui, esse trabalho realizado pelo gás vale 70 joules ali no nosso primeiro trecho, né? Naquele trecho que eu coloquei na cor verde para vocês. Só que o que ele pediu aqui, meninos, é a quantidade de calor. Mas olha que bacana. Se você descobre que o trabalho nesse trecho AB vale 70 joules, que pela primeira lei da termodinâmica, se você somar o trabalho com o ΔU, você vai ter a variação, a quantidade de calor, significa que aqui, como o ΔU vale zero, 70 mais ΔU, a gente conclui que a quantidade de calor entre A e B vai ter exatamente o valor do trabalho entre A e B, que vai ser 70 joules para nós. Fechou, meninos? Então, eu espero que a gente tenha conseguido aí fazer uma grande análise em todo o exercício, até mesmo com aquilo que ele não pediu para nós, tá? Que não era fundamental, era só relação de trabalho para vocês aí. Mas deixamos aí o exercício resolvido para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.